Muito bem, a gente vai dar continuidade no nosso estudo do Livro dos Médiuns, a parte primeira, Noções Preliminares, capítulo 4, Sistemas. Nós paramos no item número 46, que tratava do sistema pessimista, diabólico, demoníaco, né? Para vocês que não participaram conosco do nosso último encontro, Kardec traz para nós uma visão aqui da religião tradicional, no caso a religião católica da época, que rotulava como sendo um trabalho demoníaco, satânico, todas as comunicações que vinham do mundo espiritual. E em virtude desse rótulo, então ele trouxe para nós alguns questionamentos para analisarmos quem são os espíritos que se manifestam, qual é exatamente a natureza das comunicações, qual é o caráter, a intenção que eles possuem. E aí então ele dizia que naquela época, né, ele até coloca assim, né, que embora esse sistema tenha hoje pouca aceitação, gozou por certo tempo de algum crédito em virtude da condição daqueles que procuravam fazê-lo prevalecer. Então ele dizia que naquele período, naquele momento, né, alguns apontamentos dentro da igreja acabavam trazendo ali uma visão negativa dos trabalhos mediúnicos. E aí então eu fiz uma seleção de 4 artigos que nós fizemos a leitura introdutória na nossa última reunião, de 2 artigos de 2 sites evangélicos e de 2 sites católicos do presente, na atualidade, que continuam mantendo a mesma visão, dizendo que os espíritos que são manipuladores, são sedutores, são espíritos, são demônios que se manifestam nas reuniões mediúnicas e tudo mais, né? Então a gente vê que, embora Kardec tenha colocado aqui nos tempos de hoje há pouca aceitação, se referindo isso ao século XIX, em pleno século XXI nós temos ainda esse sistema daqueles que fazem esses rótulos, né? Então é importante a gente sempre se precaver dessas informações que chegam. E nós paramos aqui no item 8 dessa comunicação, dessa orientação de Kardec, em que ele coloca para nós assim, né, o que pensareis de um pai que deixasse o filho à mercê dos exemplos e dos conselhos perniciosos e que afastasse dele, proibindo-o de vê-las, as pessoas que puderam desviá-lo do mal? O que um bom pai não faria, devemos pensar que Deus, a bondade por excelência, estaria fazendo menos compreensível que o homem? E aqui então colocando, né, que se há essa ideia, né, de que a permissão para que os espíritos das trevas, como dizem, né, se manifestem, mas não os espíritos luminosos, porque exatamente assim, né, Deus não permite que nenhuma alma se manifeste, mas os demônios podem. Então a pergunta né, se por acaso ele permite que esses demônios possam, para poder tentar e provar a humanidade, por que ele não permitiria que espíritos que são ali os nossos protetores, os nossos espíritos familiares, se manifestassem para fazer um contrapeso, para nos dar a orientação do caminho reto? Pedrinho colocou: a gente perde oportunidades incríveis de se manter em paz e bendizer as bênçãos recebidas aqui na internet, ou em qualquer lugar, né, pelo simples fato de às vezes encontrar pessoas que estão na mesma vibração positiva que nós, mas que por não dar um bom dia, né, ficamos vibrando negativamente por aquela pessoa, né, entregamos o nosso dia e estragamos o nosso dia da pessoa, né? Esse caso que a gente vê das relações que a gente tem, né, Pedrinho, bastante comum isso daí também. Bom, então aqui no item 9, que agora a gente vai entrar, porque o item 8 a gente leu no nosso último encontro. No item 9 nós temos aqui: a Igreja reconhece como autênticas algumas manifestações da Virgem e de outros santos nas aparições, visões, comunicações orais, etc. Essa crença não está em contradição com a doutrina da comunicação exclusiva dos demônios? Bom, a gente, num dos artigos que nós lemos, teve ali um representante da Igreja Católica, um padre, que ele dizia assim que em ocasiões especiais, em casos raros, Deus permite que esses espíritos se manifestem. Ou seja, né, aquela visão bastante limitada, dizendo que dentro daquele meio, uns podem, outros não podem, com permissão ou sem permissão, sem seguir uma lógica, deixando-nos à mercê dessas influências, né? Então, aqui, se há a possibilidade de uns se manifestarem, há a possibilidade de outros também. Continua Kardec: acreditamos que algumas pessoas aceitaram a boa-fé dessa teoria, mas acreditamos também que muitas o fizeram apenas para evitar a preocupação com essas coisas, por causa das más comunicações que todos estão sujeitos a receber. Dizendo que somente o diabo se manifesta, quiseram assustar, assim como se faz a uma criança. Não pegue nisso porque queima. A intenção pode ser louvável, mas não atingiu o objetivo,
porque a proibição só serve para excitar a curiosidade e o temor do diabo abrange poucas pessoas. Em geral, querem vê-lo, nem que seja apenas para saber como ele é, e acabam se admirando de não encontrá-lo tão feio como pensaram. Né? Então aqui já começa essa proibição também de colocar o medo, né? Que é mais ou menos aquele terrorismo espiritual que é feito, normalmente dizendo, olha, se você se envolver, entre aspas, com essas coisas, você corre o risco de sofrer as consequências, porque não há permissão, porque é proibido. Então leva-se uma ideia bastante negativa, mesmo sem conhecer o mecanismo, apenas por uma questão dogmática. O dogma diz, não pode porque é proibido, e assim não se questiona, né? E não se envolve, como a gente sempre lembra. Todas as vezes que nós chegamos pegamos alguma informação dessa natureza, é importante a gente lembrar quando ela foi dita, para quem ela foi dita, por que ela foi dita, e qual é o contexto em que essa mensagem, em que essa proibição foi feita. Então aquilo que no passado era proibido, hoje já não é mais, exatamente pela mudança de cultura que nós temos hoje. Assim como nós diríamos assim no passado, o próprio Paulo de Tarso dizia isso nas suas cartas, que todo senhor deve tratar bem o seu escravo. Aí a gente pensa assim, bom, se ele disse isso naquela época, era exatamente porque naquela época era permitido que se tivesse. Hoje nós não precisamos mais dizer isso, e não diríamos, até porque isso vai contra a lei que a própria humanidade estabeleceu de respeito pelo seu semelhante. Então nós vemos que culturalmente as coisas vão se modificando, que a mulher deve ser obediente ao marido, que o marido é o senhor do lar. Isso no seu tempo, em sociedades patriarcais, isso tem o seu sentido. Mas hoje, numa sociedade mais igualitária, mais independente, mais equilibrada, esse tipo de informação, pelo menos aqui no nosso mundo ocidental, já não tem mais sentido. Isso não é uma questão de machismo ou de feminismo, é de igualdade entre os seres, de respeito entre os seres. Então a mesma coisa acontecia nessa relação com o mundo espiritual. Havia a proibição por uma razão. Pelo abuso, pelo descontrole, pelo desequilíbrio, pelas fantasias que se criavam naquela época. Nós estamos falando de um período de mais de 3.000 anos. Moisés viveu ali, para alguns historiadores, há 1500 a.C. 1500, 1700 a.C. Portanto, 3.500 anos no passado. Então mantemos o nosso pensamento dentro de um dogma estabelecido numa época em que havia necessidade de se estabelecer regras como essa. Continua Kardec para nós aqui. Não se poderia encontrar outro motivo para essa teoria das comunicações exclusivas com o diabo? Há pessoas que consideram errados todos os que não pensam como eles. Ora, as que pretendem que as comunicações são dos demônios não estariam com medo de encontrar espíritos que as contrariem, muito no tocante aos interesses deste mundo que aos dos outros? Não podendo negar o fato, quiseram apresentá-lo de maneira assustadora, mas esse meio não deu mais resultados que os outros. E onde o medo do ridículo é importante, o melhor é deixar as coisas correrem. A gente pensa o seguinte, toda vez que se chega, que nós encontramos um dogma, por exemplo, ou encontramos uma estrutura, não dogma não, uma estrutura religiosa, nós lembramos que essas igrejas são sustentadas por esses pilares que não devem ser mexidos. Então, se nós pegarmos uma instituição milenar, como é a igreja, e começarmos a mudar algumas da sua realidade, mudarmos algumas das suas bases, nós teremos ali simplesmente a dissolução dessa instituição, o que vai, de certa forma, contrário aos interesses dos seus líderes e até mesmo dos seus fiéis. Se nós pegássemos e começássemos a mudar aquilo que a igreja acredita hoje, como por exemplo, ressurreição, como por exemplo, digamos assim, os dogmas que a gente coloca, o próprio conceito da Virgem, a ressurreição de Jesus, o desaparecimento do corpo que foi para o céu. Se nós dissermos assim, olha, tudo isso é muito interessante, é muito bonito, muito romântico, só que a coisa não é bem assim. Tirarmos esses pilares que sustentam essas instituições acabaria destruindo-as. E aí então os interesses dos homens acabaria, de certa forma, não permitindo. Então, não é porque eu não permita que aquilo se dissolva, que aquela instituição se transforme, é porque eu acredito que ela está certa.
E então é necessário que nós façamos estudos mais profundos, estudos mais equilibrados, para podermos entrar na realidade. E como nós lembramos, falamos até ontem, isso no nosso estudo do Livro dos Espíritos, né? Muitas religiões do passado acabaram se modificando. Algumas se modificando, outras simplesmente desaparecendo. Como a gente lembra, né? Falando, por exemplo, dos druidas, a gente lembra que o druidismo ele simplesmente se dissipou. E ele foi se transformando, aquilo que sobrou, por exemplo, aquilo que se sobrou, aquilo que acabou sobrando, acabou se transformando na religião dos celtas. E hoje os celtas, pelo menos naquela região da Inglaterra, naquela região, na região da Escócia, da Irlanda, ainda possuem ali os seus resquícios, as suas práticas. Né? Então nós vemos ali que tudo vai se mudando, tudo vai se transformando, mas isso vai acontecendo com o tempo. E continua Kardec, o muçulmano que ouvisse em espírito falar algumas leis do Alcorão, pensaria seguramente que era um mau espírito. O mesmo ocorreria com o judeu, no tocante a algumas práticas da lei de Moisés. Quanto aos católicos, ouvimos um deles afirmar que o espírito comunicante era o diabo, porque se atrevia a pensar diferente dele sobre o poder temporal, embora só pregasse a caridade, a tolerância, o amor ao próximo, o desinteresse pelas coisas mundanas de acordo com as máximas do Cristo. Aqui é bastante comum, algumas vezes, espíritos se manifestarem, trazendo orientações que muitas vezes vão contra aquilo que as instituições se sustentam. Por exemplo, Kardec mencionou aqui de católicos que falam sobre o poder temporal. O poder temporal ele tem um nome oficial chamado plenitudo potestatis. Esse plenitudo potestatis significa o poder político e absoluto na mão do Papa. E aí, então o Papa na época podia estabelecer, por exemplo, o Vaticano, podia estabelecer, por exemplo, nomear reis, coroar reis, porque se um rei por acaso tomasse a coroa, mas não tivesse a concessão papal, ele simplesmente não seria o rei que se esperava. E aí, então somente o Papa poderia fazer isso. Então esse poder temporal que eles exerciam acabava muitas vezes saindo da esfera espiritual e entrando na esfera política, na esfera terrena. Dessa forma, então, nós temos aqui que um espírito se manifesta e diz assim, olha, é importante que os homens se preocupem muito mais com o mundo espiritual do que se preocupem com o mundo político, com o mundo material. As riquezas do mundo material não têm sentido. E aí então começam a trazer essas informações. Me dá só um instantinho, pessoal, por gentileza. Rapidinho. Então, voltando aqui, né? Está todo mundo me ouvindo direitinho, né? Beleza, né? Beleza. Sabe o que é? Eu vou até contar para vocês. Minha sobrinha foi fazer uma entrevista de emprego agora, ela estava no meio do caminho. Então ela teve que me ligar para pegar uma informação que eu tinha que passar para ela, não tem jeito. Então agora vamos torcer para que ela consiga um emprego, né? Beleza. Muito bem. A gente estava, então, falando aqui sobre, a questão do poder temporal, né? Então, o que a gente estava, a grande expectativa que a gente acaba, que as pessoas acabam criando, é exatamente que numa comunicação que nós recebamos do mundo espiritual, e olha que interessante aqui, Kardec fala, por exemplo, de um católico que participou de uma reunião mediúnica e veio uma informação dizendo o seguinte: não se envolva com política. O poder absoluto não está na mão da religião, o poder absoluto está na mão dos homens, e eles devem se preocupar com a caridade, com o amor. E de repente aquele que percebeu que o Papa foi destituído do poder por um espírito que falou, ele falou, só pode ser coisa do diabo, porque o Papa, afinal de contas, é um homem santo. Né? Então aqui a gente percebe que nessas orientações é muito comum que quando entra em contradição acaba sendo ali depois recusado. A mesma coisa acontece com a doutrina, né? Só que nós sabemos que pela natureza dos espíritos que se comunicam, aqueles que dizem assim, né, o espiritismo é uma mentira. Nós sabemos que o espírito que faz esse tipo de comentário é um espírito ainda que está querendo trazer perturbação, está querendo trazer descrença, sofrimento, angústia para as pessoas, né? Então é fundamental, né? Que é fundamental que tenhamos essa capacidade analítica. E estudando o livro dos médiuns, nós conseguimos entender, mas para aqueles que são de outras religiões, infelizmente, nós não conseguimos, eles não conseguem, nesse caso, compreender o objetivo e a forma como se dá esse mecanismo, né? Deixa eu ver aqui. Pedrinho colocou, por que quando vibramos positivamente com amor sentimos a melhor das criaturas, sendo que não somos? Quem acredita que não é, Pedrinho? Essa é a pergunta. Todos nós somos as melhores das criaturas. Né? Então, embora a gente lembre sempre que, embora nós não sejamos os donos do mundo, nós somos os filhos do dono, todos iguais.
sem exceção. Então não existe o melhor ou o pior, existe o nosso estado psíquico que nos coloca em determinada posição. Então quando vibramos positivamente, nós trabalhamos produtivamente, nós nos tornamos, nós assumimos a nossa real condição de espíritos perfeitos, de espíritos luminosos. Todos nós temos essa luz dentro de nós, né? Então, como diz o próprio Jesus, né, deixar brilhar a nossa luz. Quando nós permitimos que ela brilhe, nós nos tornamos radiantes. Agora, quando nós nos achamos a pior das criaturas, essa luz vai se diminuindo, ela nunca se apaga. Então, essa é a importância de nós sempre nos colocarmos numa condição de produtividade, né? Melhor do que os outros, a gente só não pode se deixar levar pelo orgulho, né? Porque nós não somos melhores do que ninguém. Nós nos sentimos bem por aquilo que nós somos, é o mais importante. Agora fala assim, eu sou melhor do que o outro. Melhor em que exatamente? Melhor em riqueza, em beleza, em poder, no que exatamente? Então, na verdade, nós somos os melhores que nós mesmos. Isso é que é o mais importante, né? Beleza? E isso, então, mudando a nossa vibração, nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, vivendo aquela alegria de viver dentro de nós, isso não há nada que supere esse tipo de sentimento, né? Por isso que a gente percebe que pessoas que sofrem, por exemplo, de estados depressivos, de tristeza, de angústia, é exatamente esse tipo de pensamento que falta, por falta de estímulo, por falta de coragem. Então, nesse sentido, é sempre fazendo esse trabalho mais positivo. Beleza? Todos nós somos, você tem que saber que é, essa é a questão. Não é assim, eu sei que não sou. Você tem que saber que é, porque você é. Quando a gente acha que não é, é um achismo nosso, porque todos nós somos iguais. Né? É uma questão de autoestima nossa. A gente não acredita na nossa capacidade. Mas quando a gente consegue se reconhecer como filhos de Deus, como pessoas perfeitas, como pessoas capazes de grandes realizações, a gente é capaz de fazer tudo. A única limitação que nós temos para as realizações, ela está na nossa mente. Daquilo que nós nos vemos. Eu não sou capaz de fazer. Só o fato da gente pensar assim, a gente tira todas as possibilidades. Por isso a gente tem sempre que acreditar em nós mesmos, acreditar no nosso potencial e ter fé, ter confiança que tudo conspira a nosso favor. Existem as experiências que são mais fáceis, as experiências que são mais difíceis, mas sejam elas quais forem, todos nós somos capazes de superar. É o mais importante de tudo. Vamos em frente então. Continua aqui para nós, Kardec. Vamos ao nosso estudo. Os espíritos são as almas dos homens, e como os homens não são perfeitos. Há também espíritos imperfeitos, cujo caráter se reflete nas comunicações. É incontestável que há espíritos maus, astuciosos, profundamente hipócritas, contra os quais devemos nos prevenir. Mas por encontrar os perversos entre os homens, devemos fugir da vida social? Deus nos deu a razão e o discernimento para apreciarmos os espíritos e os homens. A melhor maneira de evitar os possíveis inconvenientes da prática espírita não é impedi-la, mas esclarecê-la. Um temor imaginário pode impressionar por um instante, mas não atinge a todos, enquanto a sua realidade claramente demonstrada é compreensível para todos. Então Kardec aqui já traz para nós uma realidade, é uma realidade que mostra que os espíritos falam aquilo que eles pensam. O fato deles desencarnarem, deles se encontrarem numa dimensão diferente, não os tornam melhores ou piores do que aquilo que eles são. E quando nós damos a oportunidade para que eles se comuniquem, eles falam aquilo que eles pensam, como em qualquer lugar. Se você anda num ponto de ônibus, para aqueles que pegam ônibus, trem, num aeroporto, e você de repente trava uma conversa com alguém do lado, ele vai expor exatamente aquilo que ele pensa. Ora você vai encontrar pessoas dóceis, ora pessoas mais felizes, mais infelizes, mais agressivas, cada um com o seu temperamento. Exatamente como nós. Então essa ideia de que foi para o mundo espiritual, ele se tornou um demônio, se tornou um anjo, é uma doce ilusão que a doutrina espírita vem exatamente dissipar. Mostrar para nós uma realidade de que, ao nos comunicarmos com o mundo espiritual, como ao nos comunicarmos com qualquer pessoa do nosso meio social, nós encontraremos pessoas das mais diversas naturezas. Somos nós que vamos estabelecer essa amizade, esse contato, nos aproximando ou nos afastando. É tudo uma questão de entendimento. Próximo item agora. Saímos então dessa ideia demoníaca, né, que para nós isso já é bastante claro, mas interessante, pessoal. Eu já comentei com vocês aqui numa situação, uma amiga que exerce a medicina trabalhava num hospital, num pronto-socorro, e chegou uma pessoa com um grave desequilíbrio psicológico, uma perturbação mental muito profunda, com agressividade, ela teve que ser contida, medicada. E aí então conversando, ela é espírita, conversando com essa paciente,
perguntando como é que ela se sentia, o que ela está. E aí então ela começou a falar com uma voz bastante assustadora, dizendo que era o diabo, que eu sou o diabo e você sabe muito bem quem eu sou. E essa amiga espírita olhou para ela e falou assim: eu sei exatamente quem você é e sei também quem você não é. E aí começou uma conversa, fez ali um trabalho de passe bastante discreto para poder entender, e a paciente então se acalmou. Então nós vemos que nessas situações que acontecem, tanto no hospital, porque é uma pessoa que estava passando por uma grave obsessão, como a gente já consegue também ver dentro dessas igrejas que mostram essas reuniões pela televisão, em que um espírito diz assim: eu sou o demônio não sei do que, eu sou fulano e fulano de tal. E exatamente pelo fato dessa crença da existência dos anjos e dos demônios estarem ali presentes nesse inconsciente coletivo dessas religiões, quando o espírito se manifesta e se identifica como tal, imediatamente ele é aceito como dessa forma. Se ele disse que é o diabo, então ele é. Porque afinal de contas ninguém vai dizer que não é. Então, afinal era diabo ou não? E se não fosse, por que se apresentou como tal? Nesse caso era um espírito obsessor, né, Suzana? Era um obsessor que colocava dessa forma, porque quando você grita para as pessoas que você é um diabo, que você é um demônio, imediatamente, se elas acreditam nisso, elas vão aceitar. Porque somente um espírito dessa natureza é capaz de gritar, de gesticular, de falar e acontecer. E eles, exatamente, Eduardo, eles se divertem com isso porque as pessoas creem nisso. E você vai nessas religiões... Poderia não, era sem dúvida nenhuma, Júnior. Era sem dúvida nenhuma. Então você vai nessas igrejas que a gente tem ali. Quem é você? Ah, eu sou o Exu não sei das quantas, porque Exu virou sinônimo de caveira, né? Exu, que é uma denominação de um espírito que trabalha nas religiões de tradições africanas. Então todo mundo é Exu ali, é demônio. Então você falou, começou a falar com uma voz estranha, começou a se curvar, começou a se estribuchar, para eles é um demônio, não se fala mais nisso. E não um espírito perturbado. E sem dúvida nenhuma eles são espíritos que se divertem e muito com isso. Porque eles provocam medo, temor nas pessoas, porque elas acreditam. Agora, se um espírito chega assim numa reunião de desobsessão, bem estruturada, com médiuns conscientes, bem orientados, e ele diz assim: eu sou o demônio, imediatamente ele é desmascarado. Desmascarado, faz-se um trabalho psicológico, espiritual muito grande dentro do grupo mediúnico, como também no grupo espiritual que está dando esse suporte, e aí, então imediatamente ele começa a se deparar com a realidade, percebendo que ele chegou num lugar que ele não deveria ter chegado para poder se divertir. E isso acontece. Então, quer dizer, quando a gente vê que esses espíritos se manifestem nessas reuniões, eles vão ali colocar a identidade que melhor lhe prover, melhor lhe convir. E dependendo da aceitação, eles vão se divertir e muito com isso tudo. Assim como muitos deles se manifestam nessas reuniões se dizendo santos. Mas depois de um tempo eles caem na gargalhada, começam a zombar, começam a ofender, porque as pessoas acreditam nisso. Então, independente da identidade que eles trazem, toda cautela é importante, porque então a gente vai permitir que ele vai se manifestando e vamos então analisando aquilo que de fato ele apresentou, o que de fato ele é. Pode acontecer dele voltar a ser o que realmente ele é? Não entendi sua pergunta, Júnior. Depois desse trabalho, dele mostrar a identidade real dele, normalmente é assim que acontece, porque existe uma influência muito grande, uma força magnética muito grande nos trabalhos mediúnicos, não apenas vindo do mundo físico, mas principalmente do mundo espiritual, onde o espírito, se vendo preso, ele acaba se identificando. E ele diz quem ele é, por que ele está ali, e qual é o objetivo, qual é o alvo dessa sua perturbação. E aí então ele é encaminhado pelo mundo espiritual, pelos espíritos, por devido tratamento, ou para reclusão, se for necessário, e aí então é um trabalho feito lá no mundo espiritual. Mas nesse caso, quando se manifesta numa reunião mediúnica, o espírito não tem mais forças para poder manter essa sua farsa. Ele vai se identificando, porque a autoridade moral daqueles que são os dirigentes espirituais e a autoridade moral daqueles que são os dirigentes espirituais fazem com que ele imediatamente cesse esse tipo de comportamento. Reclusão seria assim, seria levado para devido tratamento, né, Darlene? Então ele seria retirado de perto do obsediado, nesse caso, quando esse obsediado assume uma condição de tratamento, e esse espírito então é tratado devidamente no mundo espiritual. Aí então eles têm os procedimentos deles lá, que a gente vê nos relatos que são trazidos pelos espíritos. Abraço colocou para nós os espíritos como morando na quarta dimensão, de toda qualidade, sem dúvida, os anjos não baixam na nossa dimensão e estão atentos aos nossos pedidos. Na verdade, Abraço, quando se fala em anjos, a gente fala em... sem apometria, tá, Darlene? A gente fala de reuniões mediúnicas mesmo. Quando se fala em anjos, Abraço, é importante a gente lembrar que esses anjos, na verdade, são espíritos trabalhadores, são espíritos que são bastante dedicados a essa tarefa, e eles podem sim se comunicar
nas reuniões. A grande questão é que nós já colocamos, nesses trabalhos filosóficos principalmente, inclusive nós já estudamos sobre isso, Kardec perguntou se um espírito de alta envergadura poderia se manifestar numa reunião. A pergunta que se faz de imediato é, mas para que um espírito de alto desenvolvimento se manifestaria numa reunião de aprendizes? Assim como você não pega um grande filósofo e coloca numa escola de ensino fundamental, de ensino primário. Esse espírito imediatamente ele vai dizer o quê? Ele vai começar então a trazer as informações de acordo com a compreensão. Agora, se nós temos reuniões de grandes objetivos, digamos assim, então não tem por que evitar ou impedir que hajam essas manifestações, né? O Eduardo colocou, né, apometria é um trabalho respeitável, mas não é prática espírita, né? Até pelos objetivos que se tem, né, Eduardo? Né, dentro da doutrina, aquilo que nós colocamos, né? Eu não gosto de dizer, né? Leonardo, coloca na área de texto, por favor, a sua colocação, que a gente faz o comentário. Então, assim, o que nós podemos colocar é que, assim, que a apometria, ela tem uma técnica, ela tem um objetivo para trabalhar nessa questão das influências espirituais que nós não praticamos, mas nem por isso ela deixa de merecer o nosso estudo. Principalmente, né, porque a gente lembra sempre que todo o trabalho feito envolvendo os médiums, envolvendo a faculdade mediúnica, envolvendo o magnetismo e o mundo espiritual, ela pode ser muito produtiva. A questão é, a gente faz a análise e observa exatamente, né, por quê? O que ela vai alcançar? Qual a eficiência que ela tem? A gente não pode, como a medicina, imaginar-se uma medicina rígida que não aceita novos tratamentos. Kardec, na sua época, ele fez um estudo daquilo que ele trabalhou, daquilo que ele analisou, mas ele não chegou a ver tudo. Ele trouxe teorias, mas ele não observava a prática. Tanto é assim, como nós já comentamos com vocês, que nós não temos nenhum relato nas obras de Allan Kardec que fale de cirurgias espirituais da forma como nós vemos hoje. Com cortes, com injeção de substâncias. Nós não observamos isso, porque não existia naquela época. O que nós observamos é o que? Ele fala sobre o magnetismo, ele fala sobre a capacidade que se tem de anestesiar ou coisa parecida. Então, assim, todas as técnicas que vão surgindo, elas merecem a nossa atenção. Aquele grupo mediúnico que fala assim, Deus me livre de trabalhar com apometria porque isso não é prática espírita. A apometria, na verdade, é uma técnica. Essa técnica ela deve ser estudada e observada a sua eficiência. Se ela for produtiva, por que não? Eu, particularmente, não conheço a apometria. Mas eu também não fecho os olhos para ela, se por acaso tiver a oportunidade de estudar. Vamos observar o que ela traz de benefício, o que ela traz de malefício. Vale a pena? Não vale a pena? Se vale a pena, vamos fazer, vamos aplicar, vamos introduzir os conceitos doutrinários, vamos aperfeiçoá-la se for necessário. Se isso não for eficaz, acabou. Parou ali, não tem porquê. Então tudo deve ser analisado, tudo deve ser observado, tudo deve ser produtivo, tudo deve ser aproveitado por todos nós, né? Vamos lá então. Porque às vezes existe um radicalismo muito grande, aquele medo, né? Aquele medo de estudar, medo de aproveitar novos ensinamentos, pelo fato das coisas estarem numa cartilha. Tudo deve ser bem aproveitado, não tem por que negar, né? Leonardo colocou, sem desculpas, né? Minha questão é uma dúvida, isso confronta a sua fé, né? Mas eu queria saber se existe algo realmente de fato que evidencia a fé em outras encarnações. Explico, eu não sou religioso, fanático nem nada, né? Sou curioso. Leonardo, a gente lembra sempre que, não apenas dentro das questões filosóficas, mas nós temos hoje também a própria psicologia, vem fazendo um estudo interessante sobre lembranças, sobre memórias de pessoas, né? de situações, de experiências que ela não vivenciou. Então nós temos hoje uma técnica que é exatamente ali a regressão de memória, que não é uma prática espírita, feita ali por psicólogos, feita por terapeutas e tudo mais, que faz com que as pessoas acabem relembrando de informações que até então elas não tinham vivenciado. Então isso nós temos, tudo aquilo que diz respeito às religiões, às crenças de modo geral, nós temos ali evidências, nós não temos provas. Temos evidências, e essas evidências então nos levam a esse raciocínio, a essa conclusão. Pessoas que trazem lembranças bastante sólidas, né? Você colocou que isso pode ser fantasia, só que tiveram algumas informações que foram comprovadas, pessoas que lembravam assim, olha, uma criança, né? Muito comum na Índia esse tipo de estudo, uma criança na Índia que diz assim, olha, eu lembro de um local que tinha aquelas pessoas e que eu morri naquele local. Aí os pais estranhavam, mas como assim você morreu?
Aí eles viajaram e encontraram exatamente a descrição daquele local que a criança vivenciou. Então, na verdade, nós temos indícios que merecem esses estudos. Tem até um documentário do Discovery Channel, que foi produzido, chamado Reencarnação, História de Vidas Passadas, trazendo várias crianças que trouxeram depoimentos de experiências. Aqui no Brasil, nós temos ali 300 casos de reencarnação. De quem é o nome do autor, Ju? É do... me esqueci o nome dele. Traz para mim, por favor. Desses 200 casos de reencarnação. É o Hernani Guimarães Andrade, se não me engano. Ele escreveu esse livro, né? Então nós temos ali evidências, são histórias que vão sendo contadas, pesquisas que vão sendo feitas, e não simplesmente teoria. Eu acredito nisso porque é interessante. Sem dúvida é muito interessante. Mas quando se trata de informações que nos levam a determinado tipo de evidências, quer dizer, alguma coisa tem. Aquela história onde há fumaça, há fogo, a gente lembra disso, né? Então, onde há fumaça, há fogo, então merece esse nosso estudo, né? Então, nesse caso, tudo aquilo que envolve, no caso, né, que envolve a reencarnação, as influências espirituais, nós vamos pela observação. Nós tivemos recentemente contato com um amigo nosso, que é o Paulo Madjaroff, que é psicólogo, terapeuta de vivências passadas, e ele contou assim, vários relatos, né, de pacientes que tinham ali lembranças de informações, de fatos, que aquilo não era da sua realidade. Então pode ser fantasia? Pode, mas existe um momento em que ela se torna, aquela experiência se torna tão intensa para ele, que uma fantasia não pode provocar, a menos que ele sofra de algum distúrbio psicológico muito grande, que não é o caso, porque é feita uma avaliação psicológica. Então esses detalhes vão sendo analisados como evidências para estudos mais profundos. Então provas, nem o espírito foi provada a existência dele, mas as consequências dele nos trazem ali informações que a gente vai estudando gradativamente. Tá? Então essa história assim, não, encarnação existe, ponto e acabou. Isso é a minha opinião, né? Mas como você colocou, na sua visão de leigo, na sua visão de não seguir nenhuma religião, e me fez uma pergunta como essa, então quer dizer, eu vou dizer para você, olha, a informação traz para nós, informações são postadas para nós que nos levam a esse tipo de pesquisa. E aí, então a gente vai aprofundando cada vez mais, sem a minha opinião, o meu achismo, né? Tem ali Ian Stevenson também, né, dos 20 casos de reencarnação, que também foi estudado por ele, um psicólogo americano que fez um estudo muito profundo a esse respeito, e aí então vai se estudando. Nós temos palestras sobre isso, temos livros, temos documentários, temos filmes que foram publicados, então é muita coisa sendo falada, principalmente na Índia, onde a reencarnação lá é aceita pela sociedade como algo absolutamente natural. Então as pessoas têm a oportunidade de comentar os fatos com muito mais facilidade. E nos Estados Unidos também isso é bastante frequente. Eduardo colocou para nós, voltando então, beleza? Então, Leonardo, depois é só dar uma pesquisada que tem bastante coisa interessante, a gente vai passando para vocês. Tá? O Eduardo colocou para nós esse pensamento, pode ser perigoso, não acha? Sobre a apometria, né? Se a pessoa quer estudar a apometria, é muito louvável, mas inserir como prática nos centros é fazer exatamente o que devemos evitar. Reuniões mediúnicas, tem muitos livros, como se deve ou não fazer. Exatamente o que eu falei, Eduardo, a apometria é uma técnica. Analisando essa técnica, a gente vai ver se ela é produtiva ou não, se ela é eficaz ou não, se ela está dentro dos conceitos doutrinários ou não. Né? Se ela não... Olha, é interessante, mas é igual a prática mediúnica, que a gente chama de mediunismo. A gente tem mediunidade e mediunismo, num conceito que Emmanuel nos traz, dizendo que mediunidade é essa habilidade desenvolvida, estudada e bem educada. O mediunismo é aquela mediunidade instintiva, como acontece, por exemplo, dentro das religiões de tradições africanas, onde uma criança, por exemplo, incorpora um espírito e sai dançando no meio do salão. Isso é mediunismo. Então, isso é possível? Vamos estudar o mediunismo. Então vamos analisar como funciona, mas não significa necessariamente que vai assumir isso como uma prática doutrinária, porque nós já temos uma linha de conduta, mas é importante a gente avaliar aquilo que pode e o que não pode, é como a medicina. Vamos avaliar se a acupuntura, a gente lembra que durante muito tempo a acupuntura sofreu preconceito dentro da medicina. Essa história de você ficar colocando agulha, de você trazer técnicas orientais para a medicina, isso é tudo bobagem. Hoje os médicos estão fazendo curso de acupuntura. Tanto estão brigando os conselhos, o Conselho de Medicina, os conselhos regionais, estão brigando para evitar que outros profissionais que não sejam médicos se formem em acupuntura. Mas durante muito tempo sofreu preconceito. Ela não foi aceita, até que perceberam que é uma técnica louvável. Aí pegaram, por exemplo, urinoterapia. Urinoterapia, olha isso. Pessoas que bebem urina, colocam urina nos olhos e tudo mais. A medicina analisou urinoterapia. Qual é dessa urinoterapia? É isso, não tem efeito, não serve, coisa e tal. Então não se utiliza como prática. Então é questão de avaliar a eficácia ou não. Né?
os hindus saem do corpo com frequência, então a reencarnação é coisa natural. Exatamente na Índia, o hinduísmo aceita isso, né, essa questão da espiritualidade é muito presente, embora sem um estudo mais didático, mais aprofundado. Né? O Júnior colocou, né, como alguns que estão aliando o estudo da espiritualidade e da medicina. A mesma coisa, você vai numa faculdade de medicina, hoje e você pergunta assim, escuta, vocês estudam sobre espiritualidade? Eles vão olhar para sua cara e dar risada. Escuta, aqui não é igreja não. Só que na universidade, aqui na Universidade de São Paulo, aqui ai meu Deus do céu, a antiga Escola Paulista de Medicina, a Universidade Federal de São Paulo, onde tem curso de medicina, o Dr. Sérgio Felipe, que é mestre nesse estudo de glândula pineal, que é neurologista, que é psiquiatra e tudo mais, ele introduziu essa matéria no curso de medicina. E aí, então muita gente aceita, outras pessoas não aceitam. Então a questão é, qual é exatamente a eficácia desse tipo de trabalho? Então vale para nós, como eu comentei com você, Eduardo, o estudo. Se ele tiver eficiência, bem. Se ele não tiver, então segue outra linha outra linha de trabalho e ponto final. Né? Os apômetros precisam de tablados para suportar o peso do espírito comunicante, né? Cápsula para acomodar o espírito para o espaço, onde encontramos isso nas obras confiáveis. Né? Então é questão de analisar, isso é fato? É uma ilusão? Serve? Não serve? Se não servir, se descarta e pronto. A gente não pode ter preconceito. A gente só pode descartar uma coisa que não é boa quando a gente comprova que ela não é boa. Pelo nome, pela história que se conta. Eu já vi muitas histórias de apometria também, mas não sei se é verdade porque eu não conheço a apometria. Dá a impressão de que todo apômetra é picareta, é lunático, é isso, é aquilo. Falam a mesma coisa dos médiuns. Exatamente assim que a gente tem. Tem um filme que a Vaninha colocou agora, o Manika. Manika é a história de uma garota na Índia. E vocês podem assistir online, lá no site da Rosana, saudadeadeus.com.br. Né? Então é só vocês assistirem que isso aí é um relato de um fato que aconteceu na Índia. E aí então está aí nesse filme, só para a gente ter uma ideia do que acontece. A Ju colocou a ideia que o espiritismo, a primeira ideia é caridade, né? A apometria pensa em expulsão, prender espíritos, não conscientizá-los, né, dando socorro ao espírito, tanto quanto os encarnados. Eis as contradições. Né? É exatamente isso, Ju. Se por acaso a técnica se preocupa apenas em expulsar, em prender e fazer, para nós isso não serve. Mas ali os médiuns que participam desse trabalho, trabalham com uma emancipação muito forte, com um magnetismo muito forte. Dependendo daquilo que for útil para o nosso trabalho, vale a pena, por que não? Mas tem que ser estudado, a gente não pode ter preconceito com as coisas. Não é porque Kardec não disse que a gente não pode estudar e verificar a sua eficiência. Isso é fundamental para todos nós, essa liberdade de ação. Né? Vamos lá então? Continuando. Aqui já falamos então, tá. E sistema número 47, sistema otimista. Primeiro a gente viu o pessimista, né? Aquilo que nada presta, nada serve. Todo mundo é demônio, todo mundo faz parte do diabo e coisa e tal, né? Agora tem o sistema otimista, que é uma outra visão, trazida, que Kardec também observou nas suas experiências. Ele colocou o seguinte, né? A Zélia colocou, encarnado não adquire um karma com apometria. A gente lembra sempre que karma seria assim um débito por uma atitude equivocada. Independente de onde ele faça, se ele estiver numa pizzaria e ele tiver ali uma atitude que foi equivocada, ele vai sofrer as consequências disso como qualquer outra pessoa. Então não é pela apometria, pela mediunidade ou numa pizzaria que ele tem diferenças, né? O caráter da pessoa, a sua atitude que vai determinar exatamente a qualidade de suas ações e as consequências, principalmente, daquilo que ele fez. Né? Então, se por acaso dentro da mediunidade ele utilizou a sua faculdade para poder se beneficiar, para fazer ali uma picaretagem, um engodo, iludir as pessoas, ele já está adquirindo ali um débito que ele vai ter que resolver. Então, independente de onde seja, Zélia, apometria, mediunidade, dentro de um culto religioso, de uma missa, de um batizado, seja lá onde for. É a atitude dele que vai demonstrar exatamente o seu caráter, e aí ele vai sofrer as consequências da sua conduta. Tá certo? Pedrinho colocou, né? É certo que a gente disser que é o nada, abençoar ao mesmo tempo dar as energias, né? Pois é. A ciência está misturando-se, né? E com o desconhecido Dr. Hammer, cientista alemão da medicina quântica, né? Então a gente vê que também a medicina quântica, a ciência, também está se aprofundando, trazendo técnicas novas. Para nós espíritas, essa ideia da física quântica é algo que está deixando assim, um certo alvoroço, porque mostra a energia e acredita-se que essas energias podem estar envolvendo também as entidades extracorpóreas. Então vamos esperar para ver, analisar e observar exatamente qual é a sua eficácia. Né? Então, Eduardo, eu não sei se eu respondi exatamente aquilo que você tinha colocado sobre a apometria, né? Mas a gente não fala de adoção de técnica.
mas a gente fala de estudo. Como eu comentei com vocês há um tempo atrás, existe um grupo no Rio de Janeiro, principalmente ali no Frei Luiz, tem um grupo que faz ali um estudo sobre manifestações físicas. Sem nenhum objetivo a não ser o estudo. Assim como tem outro que faz ali um estudo interessante sobre a tábua Ouija. Você lembra que eu falei para vocês? Daquela brincadeira do copo. Eles fazem isso como uma técnica mediúnica de experimentação. Então tudo é uma questão de análise, de estudo. O que é aquilo que for positivo ou não, a gente acaba depois utilizando. A Darlene colocou: eu fiz um tratamento de apometria de várias pessoas. Quando eu entrei para o Aspinet, tive que responder um SPR sobre apometria. Estudei, respondi e vi que não servia nem para mim, nem para o espiritismo. Então é aquilo que a gente vai analisar. Ouve de tudo e guarde o que é bom. Orientação de Paulo de Tarso. É exatamente aquilo que a gente tem que fazer. Pedrinho colocou: sugiro que você faça um estudo sobre as energias, sobre a prece e o valor de cada um perante Deus. Já fizemos muitos estudos, Pedrinho, mas valeu a sugestão, a gente certamente vai entrar de novo nesse tipo de estudo também. Leonardo colocou: essa experiência do copo sempre tem um empurrando. A ideia é exatamente essa, Leonardo? Se fosse uma reunião séria, nós teremos ali os espíritos, através de manifestações físicas, atuando nesse objeto. Tá? Então são estudos que são feitos chamado mediunidade de efeitos físicos, porque você tem contato com a matéria. A Luísa colocou que não concorda isso sendo feito em casas espíritas, mas aquilo que eu coloquei, Luísa, se por acaso aquilo quebra o objetivo do nosso trabalho, se por acaso isso vai contra os princípios que a doutrina abraça, então não tem por que se praticar. Eu também não concordo. Se por acaso o objetivo for aquele mecânico de você fazer acontecer, prende o outro, arrasta o outro e acabou, não é isso, A doutrina é esclarecedora, é consoladora. Então é isso que é o ponto principal para todos nós. Então, se por acaso isso for feito numa casa espírita, sem nenhum tipo de precaução e não seguindo os próprios preceitos trazidos pelos espíritos, por Kardec, trabalhado por ele, então não tem sentido utilizar. Isso não é um estímulo, Isso eu falei para vocês que a gente tem que ter liberdade de estudo. E esse tipo de estudo de apometria tem que ser feito reservadamente. Não é você colocando gente para experimentar para ver como é que funciona. Faça uma reunião fechada entre os médiuns da casa, vamos analisar as questões, vamos analisar a situação, e daí, se por acaso for bem produtiva, então isso acaba sendo adotado, de certa forma, para a melhoria dos trabalhos na casa. Não que a gente vai começar a adotar para ver o que bicho vai dar. O que bicho vai dar, a gente sabe que vai dar confusão, vai dar erro. Hoje se vê pêndulos, apometria dentro dos trabalhos é terrível. Esse tipo de prática a doutrina não aceita. Então, se a apometria se baseia nisso, certamente já foi descartada. Mas se ela tiver outros conceitos que podem ser estudados, por que não? Vamos lá então para o item 47, sistema otimista. Ao lado dos sistemas, que só veem nos fenômenos a ação dos demônios, há outros que só veem a ação dos bons espíritos. Partem do princípio de que, liberta da matéria, a alma está livre de qualquer véu e deve possuir a soberana ciência e a soberana sabedoria. Essa confiança cega na superioridade absoluta dos seres do mundo invisível tem sido para muitas pessoas a fonte de numerosas decepções. Elas tiveram de aprender à própria custa a desconfiar de alguns espíritos, tanto como desconfiavam de alguns homens. Essa é uma outra situação interessante daqueles que acreditam que basta você se encontrar como desencarnado, que já é o suficiente para que você detenha todo o poder e sabedoria. Isso acontece com muita frequência nas pessoas que se submetem a consultas espirituais, consultas mediúnicas, principalmente nas instituições de tradições africanas, ou normalmente dentro das reuniões mediúnicas particulares. Eu sou um médium, e aí então eu tenho meu escritório, faço consultas particulares, vocês vão até lá, aí então eu incorporo e começo a falar. Esse espírito começa a se manifestar através de mim. Só o fato de eu estar já me manifestando, só o fato de um espírito falar através de mim, as pessoas acreditam. Não, porque o espírito falou que tal coisa vai acontecer. Como a gente vê assim, pega ali esse pessoal que se coloca com rótulos religiosos, como mães e pais de santos, embora não sejam os respeitáveis representantes das igrejas de tradições africanas, ele se coloca com esse nome, aí então ele diz assim: olha, o espírito aqui do meu lado está dizendo que seu casamento vai acabar. Aí então aquela mulher sai desesperada, desconfiando de tudo e de todos, trazendo uma grande perturbação para ela, porque ela acredita que só o fato de um espírito ter falado já é o suficiente para isso acontecer. E acontece. E acontece, as pessoas saem desconfiando de tudo. Muitos relacionamentos e muitos empregos são perdidos e muitos relacionamentos são destruídos porque ouviram
uma entidade dizendo que tal coisa ia acontecer, ela ficou tão ficcionada naquilo, com o pensamento tão fixo naquilo, que acabou depois se desequilibrando diante da própria da experiência que ela vivenciava. Isso porque, não, o espírito falou. Ah, mas e daí que o espírito falou? Eu também estou falando. Quem sabe mais, ele ou eu? Vamos conversar. Vamos conversar, vamos colocar as ideias, vamos fazer aquilo que acontece, vamos ver como é que a coisa funciona. Aí então a gente vai ver qual é o caráter da coisa. Até pelo meu próprio interesse também, as pessoas vão em busca, né? Ah, minha vida está tão difícil, eu queria saber como é que vocês podem me ajudar. Aí vem o espírito e fala assim, pode deixar, meu filho, que eu vou resolver as coisas para você. Aí ele sai acreditando que o espírito vai fazer tudo por ele. Quantas e quantas vezes a gente ouve isso acontecer? Dentro de doutrina, fora de doutrina, mas sempre envolvendo médiuns e espíritos. Então, é esse sistema otimista, acreditando que todo espírito que se manifesta é um espírito bom, sem julgar exatamente aquilo que ele está dizendo e quais são as suas capacidades. Quem ele é, quais são as suas capacidades, qual é o seu conhecimento. A gente chega a primeira vez, ouve falar e pronto. É igual médico. Consultar, por exemplo, né? Exatamente, Leonardo. Né? Chamado, a gente coloca assim que é igual médico. Você vai, por exemplo, numa consulta, o médico te passa uma receita com algumas práticas estranhas. A gente olha, desconfia, a gente dá aquela coçadinha na orelha e diz assim, eu preciso de uma segunda opinião. Para o médico a gente faz isso. Quando você vai numa consulta espiritual, o espírito fala, a pessoa aceita, vira as costas e vai embora. Ela não busca uma segunda opinião, porque ela acredita que, vindo do mundo espiritual, já resolveu a coisa. Né? O que foi colocado, Armando, pela Shanri, eu até entendi o que ela quis dizer, são aqueles que se denominam assim, são vistos dessa forma, mas que na prática acaba sendo diferente. Mas a gente sabe que dentro dessa ideia que você colocou agora, né, você se considerar espírita é uma coisa mais filosófica, mais profunda, mais verdadeira. Mas a gente fala daquilo que o mundo vê. Tanto é assim que eu coloco lá, né, tendo espírita, André Luiz, que sou eu, né? Aí vocês vão lá e falam assim, tem um espírito aqui do meu lado que está dizendo que você vai ganhar na loteria. Pode apostar que a coisa vai acontecer. Aí você pega o seu dinheirinho do pão, está desempregado, pega o dinheirinho do pão, vai lá e compra. E não ganha. Aí depois você vem me cobrar, poxa, mas você falou que eu ia ganhar. Eu falei, mas os espíritos já viu, né? Então as pessoas acreditam com toda a naturalidade exatamente por causa dessa ideia do misticismo. Estão tão acostumadas a viver no mundo material que quando sai alguma coisa do mundo espiritual, elas caem naquela fantasia, naquela situação de misticismo. Já viu como é que é, né? Por isso, então, esse sistema otimista é muito mais frequente do que a gente imagina. Não esperamos que isso não esteja acontecendo dentro da doutrina. Mas fora da doutrina, para o mundo leigo, para as pessoas que têm essas práticas, isso é bastante comum. Aí eu vou aparecer na televisão, vou colocar assim meu rosto perto da câmera, vou levantar a sobrancelha e dizer assim, ligue para o meu telefone 0800, não esqueça do seu cartão de crédito, vou fazer uma adivinhação para você. Aí todo mundo liga para o 0800, bota o cartão de crédito e começa a fazer previsões. Aí quando eu erro eu falo assim, mas foi o espírito que falou, né? A gente vai naquilo que ele fala. Exatamente isso. E teve uma reportagem interessante, num programa que passou na Rede Bandeirantes, que está aqui no meu site também, aquele programa... Como é que chama aquele programa que tem aqueles repórteres que fazem experiências diversas? Vocês se lembram o nome do programa? Não é CQC, Rede Bandeirantes. A Liga, obrigado, Júnior. A Liga teve uma reportagem que eles falaram sobre espiritualidade. Vocês podem até chegar no site deles, né? Pois é, abraço. Né? American Express, Visa, Credit Card, qualquer um. Nesse programa A Liga, se vocês forem lá no site da Bandeirantes, tem esse programa que foi representado inclusive esses dias. Teve o caso de uma repórter lá que ela ligou para uma pessoa que virava cartas de tarô e você fazia um depósito depois para alguma previsão. E dá para perceber claramente que a repórter estava se divertindo e muito com aquilo que ela falava, porque ela simulava uma situação e ele ia passando as informações. Não, porque eu perdi meu namorado, não, mas ele vai voltar. E ela ficava assim fazendo aquelas caras e bocas assim, quer dizer, manipulação das pessoas, e elas acreditam. Pessoas que vivem em função disso. Então assistam, dê uma chegadinha lá no site do programa A Liga, da Rede Bandeirantes, e procurem por esse programa que fala sobre espiritualidade, espiritualismo e tudo mais. Vocês vão ver cada coisa que vocês não vão nem acreditar. São aqueles que fazem limpeza da casa, aqueles que caçam fantasma, aqueles que fazem oráculo por telefone, essas coisas todas. Né? Certa vez no Café com Bobagem, né, um programa da Rádio Jovem Pan,
né, também fez uma brincadeira em cima disso, né? Isso acontece com bastante interessante. Mas a entrevista é tendenciosa. Mas a questão, Leonardo, não é a tendência da entrevista, é o retorno que se recebe. Eu posso contar uma mentira com toda a naturalidade. A questão é como aquele que se diz médium vai responder em cima de uma mentira que eu inventei. Porque se for de fato um médium e ele tiver a capacidade, ele vai dizer assim, olha, eu não estou vendo nada de sofrimento para você aqui. Ah, mas eu estou sofrendo muito. Olha, você me desculpa então, mas eu não posso te ajudar. Então, quer dizer, aquele que manipula, como acontece naqueles caçadores de charlatães, né? Como a coisa acontece, e aquele médium que responde. Se ele, por exemplo, se ele se submete a uma questão como essa, ele tem capacidade de ver realmente como a coisa funciona. Do contrário, não. Né? Pedrinho lembrou aqui, adiciona o site, né? É o site da Espiritismo na Mídia, né? Deixa eu pegar para vocês aqui. Tá aqui, ó. Esse é um site de uma pesquisa que eu fiz, para quem quiser. Tá aqui, ó. É uma pesquisa que eu fiz sobre situações que envolvem o espiritismo, o espiritualismo na mídia brasileira. Tá? www.espiridige.net/mídia. E aí vocês vão encontrar esse programa da Liga. Só procurar lá, eu não só lembro quando foi que aconteceu. Ali tem um link, vocês clicam, vão direto lá para o site também, ou de outros programas que são bem interessantes, assim, né? Mas não é assim que a coisa de adivinho se dá, né? Pois é, mas não importa como seja, Leonardo, a gente pergunta assim, independente da tendência, a questão é verdade ou é mentira? Essa é a questão. Porque muitas vezes pode ser um médium realmente que faz um trabalho bastante sério, um trabalho verdadeiro e ele dá bons resultados. Pode ser pessoas que vão realmente buscando a necessidade, né? Então, mas a questão é, né, analisar o fato em si. A forma como ela acontece e o resultado que ela apresenta. É aí que a gente vai ter. Mas o que eu coloco é exatamente a exploração da fé das pessoas. Acontece de fato, sem dúvida. A gente chama de pré-cognição. Isso tem nome dentro da doutrina, isso é um fato estudado dentro da doutrina. É um fato estudado dentro da parapsicologia. Mas a gente está falando de charlatanismo e de crenças das pessoas. Que eu posso acreditar em tudo e eu posso fazer. Quer um exemplo disso? O filme do Ghost, onde Oda Mae Brown, lá tem um escritório dela, tem a salinha dela lá, que as pessoas vão lá e ela fica brincando até que ela se depara com uma situação real. Mas aquilo que aconteceu na ficção naquele filme é algo que acontece na realidade. Eu coloco um cartaz na rua, na porta da tua casa, dizendo assim, traga o seu amor em 3 dias, você está desesperado, você vem me procurar. Aí eu falo, legal, vou cobrar R$50 para trazer seu amor de volta. Você paga? Se você pagar, beleza. Eu estou fazendo. Né? Então são situações assim que a gente vê, de manipulação. De R$2 fica R$100, de 2 dias fica R$100, Eduardo. Tá? Aí fica um pouco mais caro. Né? Então a gente tem que lembrar sempre, o que é exatamente mediunidade, o que é exatamente charlatanismo, é tudo uma questão do quê? Da gente analisar. Então, mas o detalhe, o ponto importante que a gente está colocando aqui, é exatamente esse otimismo que as pessoas têm de acreditar que tudo é verdadeiro, tudo é perfeito, tudo é saudável. É essa situação da gente, ao conversar com o espírito, a gente entender exatamente quem é esse espírito e se aquilo que ele traz realmente tem alguma validade. Né? Qual a diferença entre médium e canalizador? Nenhuma. São denominações diferentes, abraço. Tá? Inclusive a expressão canalizador, ela é utilizada principalmente para aqueles que são esotéricos. Então fala do canalizador que ele consegue canalizar as energias que vêm do mundo espiritual. Mas dentro da doutrina nós utilizamos o nome de médium. Então você tem nos Estados Unidos, sensitivo. Entre o meio esotérico, canalizador. Entre os espíritas, médium. Entre os religiosos, você pode colocar pessoas com dom espiritual. Então isso é uma questão de nome, né? de profeta, seja o nome que se dê. Então cada um vai colocando os nomes que de acordo com a sua linha de pensamento. Né? Então, mas na verdade todos aqueles que têm contato com o mundo espiritual e conseguem, que conseguem trazer essas orientações por uma percepção mais aguçada, por uma percepção mais desenvolvida, então isso aí nada mais é do que um intermediário entre os dois mundos. Tá legal? Sistema unispírito, sistema monoespírito, deixa eu ver, esse aqui é um pouco grande. Esse aqui é um pouco grande, vai demorar um pouquinho pra gente poder avaliar. Tá, beleza, filhinha. Tá aqui, sistema unispírito e monoespírito. Vamos lá, então. Item 48, pessoal. Bom dia, pessoal que chegou. Uma variedade do sistema otimista é a crença de que um único espírito se comunica com os homens e que esse espírito é o Cristo, protetor da Terra.
né? Ou no caso a gente pode colocar também como Espírito Santo. Há aqueles que dizem que somente esse Espírito é capaz de se manifestar e é ele que diz tudo para todos, né? Sobre todos os assuntos. Quando as comunicações são da mais baixa trivialidade e de uma grosseria revoltante, cheias de malevolência e de maldade, seria impiedade e profanação supor que pudessem provir do espírito do bem por excelência. Ainda se poderia admitir a ilusão se os que assim creem só tivessem obtido comunicações excelentes. Mas a maioria deles declara ter recebido comunicações muito más, explicando tratar-se de uma prova que o espírito bom os submete ao ditar-lhe as coisas absurdas. Assim, enquanto uns atribuem todas as comunicações ao diabo, que pode fazer bons ditados para tentá-los, outros pensam que Jesus é o único a se manifestar e que pode fazer maus ditados para experimentá-los. Entre essas duas opiniões tão diversas, quem decidirá? O bom senso e a experiência. E citamos a experiência porque é impossível que os que se adotam a essas ideias tenham verificado tudo suficientemente. Então eles colocam assim, né, essa mesma dualidade que existe nas filosofias antigas, do bem e o mal. Então nós temos ali os representantes também do bem e do mal. E somente esses dois representantes podem se manifestar. Isso acontece com bastante frequência na mesma situação que nós vimos lá em cima, naquela questão demoníaca. Quer dizer, se você se manifesta, você só pode ser aquele espírito. Nesse caso, para esse pensamento que felizmente já não é um pensamento que habita as nossas esferas, não é da nossa realidade, há aqueles que dizem que somente Jesus Cristo pode se manifestar. Isso pode acontecer fora do Espiritismo, acontece, por exemplo, dentro das igrejas. Tudo é obra do Espírito Santo, a gente sabe disso. Se por acaso é alguma coisa ruim que aconteça, vem com aquele discurso dizendo que não, é porque é o mesmo Espírito Santo, mas ele está testando o nosso caráter, a nossa fé. Então esse é um pensamento que ainda existe nas religiões tradicionais que participam, que realizam ou que vivenciam essas experiências mediúnicas, essas experiências transcendentais. Né? Exatamente esse questionamento que Kardec coloca, Zélia, né? Jesus poderia fazer maus ditados? Foi exatamente o que colocou aqui, ó. Onde está aqui? Mas a maioria deles declara ter recebido comunicações muito más, explicando tratar-se de uma prova a que o espírito bom os submete ao ditar-lhes coisas absurdas. Pois é, por mais absurdo que seja, a gente lembra sempre que essas colocações dos sistemas que Kardec relaciona para nós aqui são experiências que ele vivenciou com os mais diversos grupos. Pessoas que acreditavam nisso, que acreditavam naquilo, então ele foi pegando tudo aquilo que ele ouvia falar em torno dessa relação com o mundo espiritual e foi trazendo para nós, dizendo que ó, tudo isso daqui foi o que eu presenciei. Agora, certamente tem coisas que nós ainda também vamos presenciar. Né? Vocês têm proteção para seus demônios, né? Qual é a proteção? A fé, né? A elevação do pensamento, a mudança das vibrações. Esse é o resultado. Essa é a parte mais importante, né, Braço? Continua aqui para nós, para a gente poder fechar aqui esse trabalho. Quando lhes advertimos com os casos de identificação, que atestam a presença de parentes, amigos ou conhecidos pelas comunicações escritas, visuais e outras, respondem que é o mesmo espírito, o diabo, segundo uns, o Cristo, segundo outros, que tomam aquelas formas. Mas não dizem por que razão os outros espíritos não podem comunicar-se. Com que fim o espírito da verdade viria nos enganar sobre falsas aparências, abusar de uma pobre mãe ao fingir-se o filho por ela chorado? A razão se recusa a admitir que o espírito mais santo de todos venha representar semelhante comédia. Além disso, negar a possibilidade de qualquer outra comunicação não é tirar do espiritismo o que ele tem de mais agradável, a consolação aos aflitos. Declaramos simplesmente que semelhante sistema é irracional e não pode resistir a um exame sério. Então aqui Kardec fecha exatamente com essa colocação, dizendo que basta você analisar racionalmente, profundamente, que isso simplesmente acaba se dissipando porque não tem razão de existir. Aqui depois, no final, ele já coloca para nós aqui outras colocações, que a gente então vai fechando por aqui, pessoal, né? Faltando aqui 5 minutos, a gente vai completando, porque o próximo item aqui é um pouco extenso, vai depender um pouquinho da nossa, da profundidade aqui dos nossos estudos, né? Mas o que a gente observou até agora, dentro desses sistemas todos, que nós observamos, que nós vimos aqui agora, que nós estudamos, é exatamente todas as possibilidades, todos os argumentos que podem ser apresentados, exatamente porque não adianta nós estudarmos a mediunidade sem entendermos quais são os riscos, sem entendermos o que ela apresenta de positivo e negativo, sem entendermos exatamente como ela é vista pela sociedade, pelas pessoas comuns, porque essa prática, na verdade,
essa prática, na verdade, ela não é uma prática que se reduz apenas dentro dos grupos espíritas. Ela é uma prática que acontece em todos os locais. Então é importante que nós entendamos o ponto de vista de cada pessoa, entendamos o modo como essas pessoas entendem e se comportam a esse respeito. Né? Então, por isso, Kardec relaciona todos esses sistemas para que a gente tenha noção exata do que vai acontecer, do que vem aqui a ser para nós esse contato com a mediunidade. Né? O Eduardo colocou demônio, né? Demônio vem de demons, né? Ou vem de gênio também, né? Então a gente lembra que até os gregos tinham os seus gênios, que eram os seus espíritos que traziam ali as suas orientações. Então, meus amigos, fechando por aqui o nosso trabalho, deixa eu ver o que a Shanri colocou. Eu acho que usamos sempre a razão, bom senso e lógica, estaremos no caminho certo sobre todos os aspectos, né? Sim, eu acho que assim, a gente tem que ter um equilíbrio, Shanri, entre aquilo que é racional e aquilo que é espiritual. É importante que a gente coloque os dois dentro desse conceito, porque racional por racional, a ciência é racional, só que a ciência é muito fria. A ciência se limita apenas nos seus cálculos, se limita apenas nas suas conclusões. Só que tem experiências que ultrapassam essa razão científica. Então é importante que a gente, como diz o próprio Einstein, né, ele diz assim que a ciência sem a fé, ela é cega, e a fé sem a ciência, ou melhor, a fé sem a ciência é cega, e a ciência sem a fé é manca. Então ele coloca assim que tanto fé como razão, elas têm que manter equilíbrio. Por isso que a doutrina traz esse aspecto da fé racional. Porque, ou seja, nós acreditamos, muito bem, acreditamos, mas qual é o caminho que eu sigo para poder acreditar, ter a certeza de que de fato isso é real? Para não ficar aquela fé cega que eu possa acreditar em qualquer coisa que me dizem, simplesmente por ter o rótulo do sobrenatural. Ao mesmo tempo que eu não posso simplesmente limitar o meu raciocínio em torno daquilo que está à minha volta, na minha realidade, naquilo que a ciência pode me comprovar no laboratório, dentro dos seus cálculos. Né? Então, sempre mantendo esse equilíbrio, né? A fé racional é fundamental para o nosso desenvolvimento. O soldado colocou observando que Kardec utilizou ferramentas científicas na doutrina espírita para desenvolver os seus conceitos, especialmente aqueles conceitos dentro da mediunidade principalmente, né? Mas a filosofia é o ponto fundamental dentro da doutrina. A Zélia lembrou para nós aqui, né, passei por uma experiência de apometria, enganada sobre o que seria, e depois me senti muito mal. Abominei, porque ainda prefiro ser obsediada para pensar que poderia fazer sumir um espírito próximo ou até um parente em outra vida. Né? A gente vê exatamente isso, né, Zélia? Se esse pensamento que envolve a apometria se resume nisso, certamente está muito equivocado. Pelo menos dentro dos princípios que nós utilizamos como prática, né? Isso que é fundamental. Então, meus amigos, fechando por aqui, eu vou passar para o nosso amigo Eduardo, que vai fazer encerramento para nós, e depois a gente volta. Você pode subir, Eduardo? Aí, se você quiser fazer alguma colocação a respeito do que a gente conversou sobre a apometria e tudo mais, pode colocar, que não tem nenhum problema. Né? A minha esposa foi a uma reunião